Nós vamos conversar agora com a coordenadora estadual da Defesa Civil, Simone Araújo. Bom dia. Bom dia. Uma situação grave e, nesse momento, que piora por causa dos mananciais ou dos reservatórios nos municípios que abastecem o carro-pipa, que ainda serve a muitas cidades dessa região, a praticamente todas. E esses reservatórios estão secando também, coordenadora. Como é que a Defesa Civil trata essa situação nesse momento? Olha, Nádia, a preocupação maior nesse exato momento é a questão desses mananciais realmente. Por quê? A Operação Pipa ela já está acontecendo nos 94 municípios, né, que estavam selecionados para receber esse benefício, né? Então, a Operação Pipa ela está funcionando e isso foi uma alegria muito grande para os municípios que estavam desabastecidos. Mas o que acontece? Nesse momento a gente tem tido informações dos gestores, né? Anteontem mesmo eu estive conversando com a prefeita de Jaicós e ela me informava a respeito da situação do município dela, que o manancial que abastece os carros-pipa está praticamente seco. Então a gente já entrou em contato com a Defesa Civil Nacional, porque a gente tem uma parcela de um convênio que é para ser liberada desde o começo do ano, no valor de R$2 milhões para perfuração de poços. Porque a ação imediata que a gente pode fazer nesse momento... É o carro-pipa. É o carro-pipa, mas o carro-pipa sem ter um manancial para abastecer a água, ele não tem Fica função. mais complicado. Então, agora são 211 municípios em situação de emergência. O carro-pipa só está em 94. E nas outras cidades, como é que está sendo? É porque, na realidade, o carro-pipa é água potável, né? Então, nem todos os municípios que têm decreto de emergência, eles têm a ausência de água potável, a água adequada para o consumo humano. Então, os municípios que passam por essa situação são 94, né? Eu não sei se vocês têm informação, mas nós temos no estado do Piauí municípios que é 100% abastecido com carro-pipa, ou seja, não existe água potável para o consumo humano, não existe água adequada para o consumo humano nesse município, como é o caso de Marcolândia, né? Então, a nossa preocupação hoje é exatamente a questão dos mananciais secarem. Porque se os mananciais secarem, vai ficar uma situação caótica, uma situação muito difícil. Coordenadora, é difícil mapear ainda esses municípios diante de uma situação de seca que existe há muitos e muitos anos. Quer dizer, o Piauí, a nossa localização geográfica e a natureza nos impôs uma situação em que muitos dos nossos irmãos que moram no semiárido são obrigados a conviver realmente com esse fenômeno que é a seca. Existe uma identificação e um plano que direcione ações específicas? Olha, o que a gente sentiu falta ao assumir a Defesa Civil foi exatamente dessa situação que você está colocando. Por incrível que pareça, o nosso estado, o estado do Piauí, que vive esse drama há tantos anos, a gente não tem um plano estadual de convivência com a seca. Então, essa foi uma discussão que eu já tive com o governador Zé Filho, porque a gente precisa instituir um comitê para que a gente possa, em tempo recorde até, fazer um diagnóstico da situação desses municípios. O que existe hoje no estado do Piauí é que a gente tem algumas instituições que trabalham com a convivência com a seca, mas se trabalha de forma desarticulada, não existe uma articulação entre as ações. E essa fragmentação de ação faz com que a gente não tenha o resultado que é esperado por essa população. Então, ou o estado do Piauí, ele imediatamente faz um plano estadual de convivência com a seca, sentando todas essas instituições para se fazer essas discussões, ou a gente vai viver situações como essa, que a gente começa a ter esse alerta quando as pessoas já estão vivendo o drama, né? Então, a gente não pode continuar dessa forma. Hoje a gente precisa estar com o pires na mão, mendigando ao governo federal que nos repasse recursos para que a gente possa furar poços para sanar essa situação, pelo menos numa forma imediatista, né? Mas a gente não pode continuar dessa forma. Por isso, é meta prioritária, né, da administração do governador Zé Filho que a gente faça um plano estadual de convivência com a seca e que se sente todos os órgãos que trabalham com essa questão para que a gente possa não mais ter uma ação fragmentada, mas existe uma articulação dessas ações para que a gente acabe com essa notícia que é veiculada todo ano das pessoas morrendo de sede no nosso estado. Ok, nós conversamos aqui com a coordenadora estadual da Defesa Civil, Simone Araújo. Obrigada, boa sorte. Obrigada, vou precisar. Ainda hoje tem